Cenário novo, na verdade é o mesmo cenário, só que agora eu dei uma embelezada nele, ficou bem bacana, hein, cara? Ficou bem da hora, porque agora, além de camisas da NFL, tem também as camisas do canal e o pôster do Gronkowski aqui. Essas duas camisetas aqui, eu não sei apontar. E o pôster você pode achar em golinsports.com.br, use o cupom GOLINSPORTS para ter 10% de desconto. E os pôsteres estão com metade do preço, cara. O preço tá fenomenal, então veja lá. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente vai falar sobre os 5 melhores quarterbacks do draft 2019. Agora, né, muito bem, daqui 10 anos eu posso olhar para esse vídeo e falar: meu Deus do céu, aquele cara era péssimo. Ou outro quarterback que vai ser selecionado na 6ª rodada, ele é muito melhor, a gente nunca sabe. Por isso que vídeos do draft são sempre suposições baseados em o que a gente viu eles jogarem no college e o que a gente vê analistas analisando ou a gente mesmo analisando aqui e tudo mais. Então, hoje vamos falar os 5 prospectos mais interessantes de quarterbacks, porque essa não é uma classe de quarterbacks como foi a do ano passado, em que tinha quarterbacks que a gente não veria nunca mais, assim. Esse ano não é assim. Mesmo assim, é muito interessante ver quem são os principais. Então, bora! Sejam muito bem-vindos ao Golin Sports, é o que eu tô falando, né? Muita gente tá chegando no draft sem conhecer muito ainda, e o quarterback é a posição que tem mais destaque pra quem ainda tá começando a conhecer e tudo mais, e principalmente porque é o general do time, né? É o principal jogador ali da parte ofensiva. Então, muita gente quer saber, Golin, beleza, eu sei que essa não é a melhor classe de quarterbacks do draft, mas eu gostaria de saber os 5 melhores, pelo menos na sua opinião. E a minha opinião, eu tento fazer uma pesquisa extensa aqui pra não jogar informações. Eu quero realmente mostrar por que esses caras são promissores ou não e por que um é mais do que o outro. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou começar do primeiro e ir até o 5º lugar. O primeiro lugar é o que é o mais famoso desse draft, porque apesar de não ser um draft de quarterbacks, esse cara tem tudo para ser a primeira escolha geral no draft 2019. É claro que eu estou falando de Kyler Murray, quarterback de Oklahoma. E aí eu convido vocês para ver esse vídeo aqui, em que eu falei bastante sobre os 10 principais prospectos do draft, independente de posição, e eu coloquei o Kyler Murray também como o principal destaque, porque o Kyler Murray é realmente um monstro, mas não se tinha tanto essa noção antes do Combine, cara. Já sabíamos que ele seria muito bom, mas tem 2 motivos que colocaram ele como o principal prospecto desse draft, e o que a maioria dos analistas aí coloca como a primeira escolha geral, que é o Kyler Murray. Primeiro que foi a decisão dele de jogar na NFL. Ele foi draftado pela MLB e escolheu jogar na NFL, então ele vai ser draftado e vai jogar na NFL. E a segunda coisa é o Combine. Quando mediram os números dele, quando fizeram as medições de altura, peso, medida da mão, medida da distância do braço, e principalmente quando viram ele em alguns testes, viram que o cara é um monstro. Tem um número, que eu não vou me alongar muito aqui, mas é a nota em geral do cara. O PFF, que é o Pro Football Focus, eles falam bastante desse overall, que é basicamente, eles pegam as medidas do cara, a habilidade do cara, como ele foi no college, e montam uma nota. E nessa nota, o Kyler Murray ficou empatado com o Baker Mayfield e foi melhor do que o Russell Wilson e Marcus Mariota na época em que esses jogaram no college. Isso é pra resumir o fato de que o cara, ele é muito bom em praticamente tudo que se espera de um quarterback. Então, naquilo que ele não é um quarterback tradicional, é mais um ponto interessante da gente analisar. Por que iam querer pegar esse cara se ele tem esse lado negativo? Esse lado negativo é que ele não é tão alto, ele tem 1,80 m, e a gente vai ver que todos os quarterbacks que eu vou falar aqui tem mais de 1,92 m. Então um cara de 1,80 m, numa liga em que quarterbacks altos sempre foram a tradição, é meio bizarro. Mas o Russell Wilson foi um dos principais jogadores que colocou isso em evidência. Um quarterback não tão alto, mas que é extremamente preciso, extremamente forte, extremamente com uma visão de jogo muito boa e ágil, justamente por ser um pouquinho mais baixo, pode se tornar um quarterback impressionante, e é isso que se espera do Kyler Murray. Mas é arriscado, não é um quarterback tradicional, como eu disse pra vocês, que pode ser colocado em qualquer esquema ofensivo porque o cara vai bem. O Kyler Murray é um pouco diferente, ele é extremamente habilidoso, mas ele vai precisar ser bem protegido, ter boas opções de corredores e recebedores bem interessantes para que a pressão dele saia um pouco, e porque ele vai ser o cara muito visado, ele vai ser o cara que os defensive ends e os defensive tackles vão voar, mas numa velocidade, e os linebackers no blitz ainda. Então o Kyler Murray não é tradicional, e o que se espera é que ele vai ser draftado na primeira escolha
pelo Arizona Cardinals. E o Arizona Cardinals foi o pior time, justamente primeira escolha do draft, na temporada passada, com o Josh Rosen. Então ainda não se sabe o que vai acontecer. A questão é que ter o Kyler Murray pode dar muito certo, como pode dar muito errado, e vai depender muito de como vai ser o esquema ofensivo baseado nele, o que é uma coisa diferente, por exemplo, do nosso número 2 aqui, que é o Dwayne Haskins. Eu também falei do Dwayne Haskins no vídeo passado lá, que ele é o quarterback de Missouri, e ele é bem diferente do Kyler Murray. Ele é alto, ele é forte, tem menos mobilidade, ele tem 1,92 m e ele é mais tradicional, parece ser muito mais adaptável e o tipo de quarterback que qualquer um quer ter no time, porque você não precisa basear o ataque inteiro no cara. E é claro que quando a gente fala de quarterback, isso é uma coisa mais comum, porque o cara é o principal jogador daquele ataque ali. Mas o Dwayne Haskins é um cara que todos os times gostariam de um quarterback assim, primeiro pra ele ser o reserva perfeito, porque quando der problema, coloca o cara lá porque ele se adapta e o cara é bom. Mas ele tem um problema que muita gente considerou, que é a inconsistência. Ele teve alguns problemas quando não teve recebedores tão bons, ou seja, quando a pressão caiu muito nele, ou com times que perceberam como neutralizar o cara. Quando faziam blitz muito fortes, ele sofreu um pouco nisso. Além disso, parece que ele toma algumas decisões erradas que podem melhorar com a experiência. Então, a gente vai ver quarterbacks aqui nesse vídeo que eles são menos atléticos e um pouco mais inteligentes, e a gente vai ver o Dwayne Haskins, que é o atleta ideal, teoricamente, mas que precisa melhorar no jeito em que ele tem a visão de jogo ou no jeito que ele toma decisões, né? O esquema ofensivo em que ele vai ser inserido vai ser o mais importante, porque apesar dele ser adaptável, ele precisa ter boas opções ali também, como todo quarterback precisa, é claro. Muitos, inclusive, esperavam que ele devia ter ficado mais um ano no college para ver se ele se desenvolvia um pouco mais, mas ele e o time e a equipe e os técnicos e tudo mais acharam que seria uma boa ele já ir pro draft agora, porque nunca se sabe o futuro, então ele deve ser escolhido aí na primeira rodada ainda. Drew Lock é o terceiro quarterback desse vídeo aqui. O Drew Lock é quarterback da Ohio State e é o que eu mais gostei. Pelo amor de Deus, não tô falando de habilidade, não tô falando nada disso, mas é um cara que eu gostaria no meu time, assim. Eu gostei bastante do jeito que o Drew Lock joga. Ele é tão alto quanto o Dwayne Haskins, 1,92 m, um pouco mais rápido e um pouco mais ágil e um pouco mais inteligente. Eu coloco aspas porque é muito complicado falar de inteligência de jogadores assim, mas o que eu quero dizer é que ele parece ser aquele cara que sabe mais o que fazer em determinadas situações de pressão e tudo mais. E é justamente o que muitos analistas dizem, que ele é um quarterback inteligente que aprende rápido, mas aí é claro que por que ele... Golin, você tá falando de um cara perfeito, é claro que não, ele não é o mais preciso, ele tem um braço forte, mas parece não ter aquele carisma de um líder, aquele cara que impõe o seu domínio assim num time, e isso é uma coisa bem pesada, e a aposta nele é um pouco mais potencial do que o que ele realmente foi no college, que ele não teve o melhor desempenho no college, e é por isso que ele tá em terceiro aqui e não em primeiro, mas ele pode se desenvolver para ser um grande quarterback, e por isso que eu acho que a inteligência dele é muito importante. Em quarto lugar, Daniel Jones da Duke, o mais alto da classe aqui, com 1,98 m, o cara é gigantesco e também é rápido. Ele fez a corrida de 40 jardas em 4,81 segundos, é um dos mais rápidos aqui. Então um cara que é super alto, mas também é super móvel, é perfeito, né, Golin? Mais ou menos, porque de resto ele fica bastante aquém aí do Haskins e do Murray em precisão, força do braço e visão de jogo, mas são coisas que podem ser desenvolvidas. O cara tem 21 anos e ele sofreu um pouco com lesões também, então a gente talvez não tenha visto muito do potencial dele, mas é a mesma coisa. Se ele mostrar um desenvolvimento, ele pode ser um dos grandes quarterbacks da geração, e vai ser muito interessante ver o Daniel Jones aí. Mas tanto ele quanto o quinto jogador aqui, que é o Ryan Finley da NC State, talvez não vejamos ele na primeira rodada, a gente veja só a partir da segunda rodada, lá pra 35ª ou 40ª escolha, mais ou menos. O Ryan Finley, ele também é alto, tem 1,95 m e é o mais rápido desses 5 aqui, tendo corrido as 40 jardas em 4,73. Também gostei bastante do Ryan Finley. Ele jogou o Senior Bowl com o Daniel Jones, inclusive. Então os dois estavam em campo ali. O Daniel Jones foi melhor, foi o MVP da partida. Mas o Ryan Finley também é muito bom. Ele é promissor, espera-se que ele vai ser escolhido mais pra frente, como eu falei pra vocês. Mas não é nem o melhor, nem de perto o melhor da classe em precisão ou visão. O que ele parece ter um talento muito grande é em tomar decisões, o que ganha jogo tranquilamente, cara. Porque
quando a pressão bate, você muitas vezes quer um cara, você sempre vai querer um cara que tem esse talento pra tomar decisões, não se deixar pressionar, e parece, pelo menos parece, que o Ryan Finley é esse cara. Fala-se bastante do fato de ele não ceder interceptações por pressão ou por agressividade. Isso pode ser muito, muito interessante, é um cara que sabe se conter. Mas isso era uma coisa que o Patrick Mahomes era muito criticado. E a agressividade do Patrick Mahomes é uma das coisas que mais diferencia ele. Então realmente vamos ter que analisar, porque a gente analisa esses prospectos baseado em como eles jogam no college, como eles foram no combine, mas a verdade, cara, é que a gente nunca pode esquecer que Tom Brady foi escolhido na escolha 199, então a gente pode ver talentos absurdos muito mais pra frente, como podemos ver o Peyton Manning, por exemplo, que foi a primeira escolha geral e é um dos maiores da história também, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Terça-feira tem a prévia oficial do draft, que o draft começa na quinta-feira, dia 25 de abril, quinta-feira, ok? Se você gostou desse vídeo, dê um gostei aí embaixo, não saia desse vídeo sem dar um gostei e se inscrever, porque ajuda demais. Me siga nas redes sociais, toda quinta-feira tem podcast, e o podcast da semana que vem vai ser muito interessante. Além disso, golinsport.com.br, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês, fui! I am sad and so